Ó, qual é o tema? Ó. Fica tranquilo que essa água não é ungida, não. Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 21. É o texto que nós meditamos ontem. Ontem nós falamos sobre Efésios, capítulo 1, no nosso GCD. E hoje nós vamos falar sobre Efésios, capítulo 5, do versículo 14 até o verso 21. Abre a tua Bíblia de papel ou, na Bíblia, no teu telemóvel. Amém? Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como ou tolos ou insensatos, mas como sábios, remindo o tempo. Tem outra versão aí? Aproveitando ao máximo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha o versículo 18. E não vos embriagueis com a qual há, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso, dando o quê? Graça, que é gratidão, sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos no temor de Deus. Amém, irmãos? O texto que eu vou pregar hoje, os textos que eu vou falar hoje com a igreja, ela traz uma reflexão muito interessante para nós. Eu comecei a pensar nesse texto e trouxe esse tema, um dia de cada vez. E essa palavra aqui, ela é ministrada para a igreja. É uma palavra para nós, para a igreja. E o primeiro texto aqui, ela fala sobre um despertamento. Por isso que o texto que nós lemos diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então essa palavra, a palavra de Deus, chama a igreja a despertar. Uma palavra de despertamento. Não é morte, mas adormecidos. Ok? Como mortos, mas adormecidos, acomodados naquele sono profundo. Mas eu vejo que essa palavra traz para nós um despertamento. E eu espero que Deus possa falar contigo hoje através desta palavra. Porque é a palavra que Deus tem para a igreja no dia de hoje. E essa palavra é uma palavra que talvez vai tocar profundamente no teu coração. Agora, acomodados em 3 esferas da vida. Primeira esfera, espiritual,
depois emocional e depois material. Muitos estão adormecidos espiritualmente, porque deixaram a devoção, porque deixaram a oração, porque abandonaram a Bíblia e já não segue mais a orientação de Deus. E por não seguir a orientação de Deus, e por não orar mais, e por não ouvir mais a voz do Espírito Santo, estão acomodados espiritualmente. Tem a vida normal, no seu dia a dia, o seu trabalho, a sua vida na família, o seu casamento, os seus estudos, tem a sua vida normal, mas espiritualmente estão apagados, estão acomodados. Mas também tem a parte emocional. Estão acomodados na área da emoção, feridas no coração, falta de perdão. Há muitos problemas emocionais. Da mesma forma, acomodados, não buscam a cura, não buscam resolver os problemas emocionais. E a terceira esfera, que é a parte material. Porque muitas vezes, nós pregamos muito a área espiritual e esquecemos da área material. E a área material faz parte da nossa vida. Porque Deus, Ele quer abençoar o homem nas 3 esferas. Deus quer abençoar o homem na área espiritual, na área emocional e na área material. E muitas vezes não damos valor na área material. E justamente a parte financeira. Nós não levamos isso muito a sério. Mas quando vai mal isso na nossa vida, com certeza isso pode trazer problemas para a nossa vida emocional e também espiritual. Agora, mesmo no mundo incerto que nós estamos a viver, o mundo complicado que nós estamos a viver nesses últimos dias, basta você ligar a TV, você já fica com depressão. Basta você ligar o teu telemóvel e começar a ver as pesquisas, já nasce uma ansiedade no teu coração, uma perturbação no teu coração, ok? Porque o mundo está incerto, o mundo está perturbado. Agora, vem a palavra de Deus para a igreja, pois Deus tem uma palavra para a igreja, e essa palavra é: desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. A igreja não pode estar a dormir. A igreja não pode estar acomodada. A igreja não pode estar numa zona de conforto. A igreja ela precisa estar atuante. Ela precisa estar forte. Ela precisa estar firme. Ela precisa estar atenta. E ela precisa ouvir e fazer tudo aquilo que o Espírito Santo pede para ela fazer. Portanto, dentro desse versículo ainda uma promessa. E qual é a promessa? Cristo te iluminará. Cristo está com a sua igreja. Cristo está conosco. Cristo está nesse ambiente. Cristo está aqui conosco nesse momento. Você crê nisso? Cristo ele está aqui a falar profundamente no nosso coração através da sua palavra. E esta é a promessa. E somos chamados a viver. Não como insensatos, mas como sábios. Como sábios. Então, qual é a palavra? Ser sábio e não insensato. Me ajudem no slide. Ser sábio e não insensato. Ok? Por quê? O insensato é aquele que rejeita a sabedoria e não considera os princípios de Deus, como está lá em Provérbios 1:7. O insensato rejeita a sabedoria de Deus. Rejeitar a sabedoria de Deus é rejeitar o temor ao Senhor. É rejeitar a graça e o poder de Deus para a nossa vida. É rejeitar a vontade de Deus para a nossa vida. Como você quer ser abençoado espiritualmente?
Como você quer ser abençoado na sua área emocional? Como você quer ser abençoado financeiramente se você rejeita a sabedoria de Deus? Você rejeita o conhecimento de Deus? Não tem como. A Bíblia é um livro de princípios. E para as bênçãos de Deus alcançar a minha vida e a minha geração, eu preciso colocar tudo isso em prática. Então o sábio é aquele que se aproxima do Senhor e vive segundo a sua vontade. O sábio é aquele que tem sede da palavra de Deus, da voz de Deus. O sábio é aquele que quer estar juntinho com Deus para aprender tudo aquilo que Deus revelou e trouxe para nós através da sua palavra. Esse é o sábio. Então ser sábio, meu irmão, e não insensato. E a Bíblia diz também para nós, que nós lemos hoje aqui, que nós devemos remir o tempo. O que é remir? É aproveitar. E remir o tempo faz parte da vida do sábio. Amém? Aproveitando bem o tempo. Algumas versões dizem dessa forma. Porque os dias são maus. E Jesus disse o que lá em Mateus capítulo 6, versículo 34? Não se preocupem com o dia de amanhã. Seja sincero comigo, quem está preocupado aqui com o dia de amanhã? Amanhã é domingo, né? O que eu vou comer amanhã, né? Mas a preocupação, né, pastor Carlos, acho que está mais na segunda-feira, né? Quem está preocupado aqui com a segunda-feira? Agora ninguém está, né? Quem está preocupado com o ano que vem? Quem está preocupado com daqui a 5 anos? Que interessante, como a Bíblia é extraordinária. Olha a sabedoria de Cristo. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Trazendo uma aplicação prática aqui para a minha vida e para a tua vida, que não viva ansioso pelo futuro, meu irmão. Não viva ansioso pelo futuro. Concentra-se no presente. Confia que Deus proverá a cada dia. Deus cuida da igreja e sempre cuidará da igreja. Deus cuida dos seus filhos, sempre cuidará dos seus filhos. Quem tem filhos aqui? O seu filho, quando está na sua casa, ele chega para você: mãe, eu posso abrir o frigorífico para pegar uma fruta? É assim na tua casa? O que ele faz? Pega tudo, né? Sim ou não? Acontece na tua casa também? Porque na minha casa acontece, né, Júlia? Ok? Acontece. Por que que o filho faz isso? Porque ele está na casa do pai. E estar na casa do pai traz uma certa segurança. Qual é a segurança? Que dentro da minha casa tem mantimento, tem comida. Meu pai cuida de mim. Meu pai supre as minhas necessidades. Meu pai me protege. Ele não está preocupado com o boleto que vai chegar segunda-feira. Ele não está preocupado com a faculdade, que vai ter que pagar daqui 6 meses. Não é a preocupação dele ou dela. Não é o problema dele e dela, é o problema do pai. E muitas vezes nós não temos esse comportamento com o nosso pai. Nós oramos e falamos: pai, eu entrego o amanhã nas tuas mãos. Mas chega lá, depois que você termina de fazer essa oração, você já coloca a mão na cabeça, né? Puxa, como que vai ser amanhã? E passa a noite e você não dorme. E chega a segunda, você está ansioso. Por quê? Muitas vezes nós sabemos, mas nós não vivemos. Agora, essa palavra hoje que eu tenho para ti é a devoção diária. Esquece, o ontem já passou, o amanhã não existe. A palavra dia na Bíblia quer dizer Yom. Tem 3 significados, pelo menos aqui, da palavra dia na Bíblia, que é o período de 24 horas.
É um período de tempo, né? O dia do Senhor, não sabemos o dia que o Senhor voltará. O dia do Senhor pode voltar hoje, como daqui a 10 anos. Como também significa o período profético ou futuro, Apocalipse, por exemplo. Mas aqui esse texto traz uma ideia do dia de 24 horas. E eu trouxe aqui um aconselhamento para a igreja nesta noite. Qual é o aconselhamento? O aconselhamento bíblico para viver um dia de cada vez. Se você viver muito no seu passado, isso vai gerar uma depressão profunda na sua vida. O excesso do passado traz depressão para a nossa vida. Tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que você cometeu, tudo que você deixou lá atrás, um excesso, uma bagagem, se você traz para o presente, isso vai gerar problema, isso vai trazer enfermidade para a tua vida, uma depressão para a tua vida. Agora, se você pensa muito no seu futuro, daqui a 10 anos, isso vai te gerar uma ansiedade terrível, que também vai te trazer problemas. Olhando para a Bíblia, eu vejo alguns aconselhamentos, eu vejo alguns pontos interessantes baseados nesse texto para a igreja nesta noite. Eu quero deixar essa palavra para ti. E o primeiro ponto que nós lemos aqui é: aproveite as oportunidades. Remina o tempo. Aproveite as oportunidades. Pensa no seu dia de 24 horas. É nesse dia que você aproveita as oportunidades. Você levanta e fala: Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor criou esse dia. Você já levanta em oração. É assim? É desse jeito? Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Aproveita as oportunidades, vai lá, abraça a tua esposa, beija a tua mulher, prepara um pequeno almoço para ela, né? Ore pelos teus filhos, vai pelo teu trabalho, vai para o teu trabalho com gratidão no coração e aproveita todas as oportunidades que Deus com certeza vai conceder para a tua vida naquele dia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quantas oportunidades Deus nos dá todos os dias? Quantas oportunidades? Aproveita o seu tempo para crescer, para fazer o bem, vive melhor, abandona tudo aquilo que está trazendo ferida para o teu coração, deixe de lado tudo aquilo que está trazendo problema para a sua vida num dia, e passa a aproveitar as oportunidades que Deus tem entregue para a tua vida. Tem pessoas que não aproveitam a oportunidade. Mas a Bíblia diz que nós devemos o quê? Aproveitar o tempo. O dia que Deus nos deu. Porque talvez o amanhã não vai chegar para você. E você precisa estar pronto para isso. Se você não aproveita bem com o teu filho, vai passar o tempo. O teu filho cresce e fala: puxa, não aproveitei nada do meu filho. Se você não aproveita o dia para dobrar o teu joelho e falar com o pai, vai passar o dia e vai: puxa, não consegui falar com o pai. E assim, passa 1, 2, 3, um mês, anos, e nós não aproveitamos as oportunidades que Deus concede para nós. Não crescemos porque não aproveitamos as oportunidades. Deixamos de falar de Jesus para alguém porque nós não aproveitamos a oportunidade. Mas eu tenho o segundo ponto, que é a cruz de Cristo deve ser a nossa base. No dia, aproveita a oportunidade no dia que Deus te deu. Ame, perdoe, tenha fé, viva o seu chamado. A cruz é o fundamento da nossa vida cristã. Então, nesse dia de 24 horas, descontando o período que você dorme, você tem aí algumas horas, aproveita.
para amar mais, perdoar mais, para buscar mais fé e também para viver o seu chamado aonde Deus te colocou. Mas também nesse dia, nós podemos refletir nessa palavra, porque basta cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Repete comigo, fala, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Nesse dia que Deus te deu, você vai resistir à tentação. Você vai lutar contra os pensamentos impuros. Nesse dia você vai superar, né? Ou seja, todas as suas dificuldades. Nesse dia de 24 horas, você vai lutar contra as forças das trevas. Nesse dia você vai resistir, como eu falei, às tentações, o ego, o orgulho, as vaidades. Você vai resistir nesse dia. Então veja que não é tão simples assim. Tem as nossas batalhas diárias. Tem as nossas lutas diárias. E você precisa resistir. Porque nesse dia que Deus te deu, vai vir sobre a sua vida, sobre a sua mente, pensamentos negativos. Pensamentos para você desistir. Pensamentos de morte, pensamentos de frustração. Talvez o inimigo vai falar, olha, você não vale nada. O seu casamento não vai para frente. A sua vida financeira está uma desgraça. E você precisa ter isso em mente para resistir às mentiras de Satanás e lutar e falar, não, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu vou vencer, Deus está comigo. É nesse dia. É tudo no mesmo dia. Mas também, nesse dia, lá no versículo 17, ponto 4, diz, não sejais o quê? Não sejais insensatos. Insensato é o quê, biblicamente? Louco. É forte, mas é verdade. E eu tenho uma palavra aqui, de Lucas capítulo 12, versículo 20, que é uma palavra evangelística, que fala assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será a tua alma? Porque ontem não volta mais, amanhã não te pertence, você tem um dia de hoje. Não seja insensato, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, se reconcilia com o Senhor, se converte ao Senhor. Hoje é o dia que Deus preparou para te abençoar. É hoje, não é amanhã. Não seja insensato, porque o insensato vive sem considerar a vontade de Deus. Ele não está preocupado com a morte, ele não está preocupado com a vontade de Deus. Ele quer viver o dia dele. Se ele tem dinheiro, ele gasta tudo. Se ele tem a oportunidade de brigar com alguém, ele vai lá e briga. Se ele tem a oportunidade de brigar com a esposa, briga com a esposa. Ele não está preocupado, o insensato não tem preocupação com nada. Ele tem a única preocupação dele é a barriguinha cheia, é o orgulho dele. Mas o sábio é diferente. O sábio, ele prepara-se para a eternidade. O sábio, ele busca o Senhor cedo, à tarde e à noite. O sábio, ele não anda segundo a sua sabedoria e conhecimento, mas segundo o propósito de Deus para a vida dele. Então seja sábio, meu irmão. Seja sábia, minha irmã. O que a Bíblia diz? Que a mulher sábia edifica o seu lar. E a tola? Destrói. Mas ainda, no ponto 6, no mesmo dia, como nós lemos o texto bíblico, no mesmo dia diz, entenda qual é a vontade de Deus. É o 5. Já passaram lá para o 6. Ó. Entenda qual é a vontade de Deus. Ou seja, entrega esse dia ao Senhor e vive de modo que o agrade.
Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele. Descansa no Senhor. Entrega o seu dia. Levanta, a partir de amanhã, um novo dia, uma nova oportunidade. Senhor, esse dia é do Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser um marido melhor, quero ser uma esposa melhor, quero ser um filho melhor, quero ser um crente melhor, não quero ser insensato, quero ser sábio. Espírito Santo, que nós podemos fazer juntos hoje para a tua glória. Porque certamente nesse dia eu vou passar por tentação, vou passar por lutas, eu vou ser tentado xingar alguém, brigar com alguém, dar mau testemunho. Mas eu não quero fazer isso, Senhor. Eu quero viver de acordo com a sua palavra. Para quem assistiu o vídeo do pastor Carlitos, no nosso GCD, ele falou lá no vídeo que o problema da igreja não é o diabo. O diabo não é o problema da igreja. O problema da igreja são os maus testemunhos dos crentes. Os crentes que dão maus testemunhos da palavra, esses são que prejudicam o crescimento e o reino de Deus. Então levante amanhã e Deus, eu não quero dar um mau testemunho, eu quero dar um bom testemunho, para a glória do nome do Senhor. Quem pode dizer amém? 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 Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou orar, eu vou entender, eu vou buscar a vontade de Deus. Mas o ponto 6 já começa a apontar para nós. Não vos. Por quê? Por quê? O texto responde. Porque exatamente. Não vos embriagueis com vinho. Isso aqui quer dizer, não se entregue a vícios. Aqui vai apertar agora. Vinho, vício. Vício te afasta da vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho. Quer dizer o que, pastor? Vou falar. Televisão excessiva é um vício. Internet é um vício. Jogos é vício. Pornografia é vício. Materialismo é vício. Ou qualquer coisa que domina o seu coração afasta você do propósito de Deus e da vontade de Deus. E aquele dia passa a ser um dia mau para a tua vida. A Bíblia diz que tudo isso te leva à devassidão. Por isso que muitos estão, eu não consigo, pastor, eu não tenho força, pastor, eu estou na igreja todo sábado, pastor, eu faço até propósito, mas não consigo. Olha para a tua vida. Veja se há algum vício na tua vida. Veja se há vinho na tua vida. E se tiver algum vício, leva isso no altar de Deus, fala, Deus, liberta a minha vida, porque o Senhor não me chamou para ser escravo do pecado, o Senhor me chamou para ser livre em Cristo Jesus. O Senhor chamou a igreja para ser livre e para levar esse testemunho maravilhoso para toda a gente. Não abra o teu coração para os vícios dessa terra. Não abra o teu coração para o pecado, porque tudo aquilo que domina o teu coração te leva para longe da presença de Deus, e isso é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Ainda no mesmo dia, você está lá lutando contra os vícios, você está lá lutando contra o vinho, bebo, não bebo, Senhor, estou com vontade, na luta, bebo, não bebo, eu não vou beber o vinho, não vou ceder a esse pecado, eu não vou abrir o meu coração para as prostituições desse mundo, eu não vou abrir o meu coração para o pecado, porque eu sou de Cristo, eu sou da verdade, eu sou da luz, eu não sou das trevas, porque você está lá lutando, porque a graça do Espírito também está sobre a tua vida para te ajudar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Crê nessa palavra?
Amém? Mas nesse mesmo dia que você está lá lutando contra o vinho, contra os vícios, vem a palavra sobre a sua mente, é o ponto 7. Qual é a palavra? Mas enchei-vos do Espírito. Você está lá, Senhor, enche a minha vida, Senhor, enche a minha mente, eu quero estar cheio da tua verdade, da tua palavra, eu quero estar cheio do teu Espírito Santo, aleluia. E essa é a batalha que nós vencemos todos os dias. Não é só porque eu sou pastor que a minha vida espiritualmente é mais fácil que a tua, meu irmão. Eu também, tudo isso eu sou tentado. Tudo isso, qualquer pastor que está aqui hoje é tentado, mas todos os dias a gente fala: Senhor, seja o nosso guia. Quero ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a sua mão e fala assim: Senhor, enche a minha vida. Senhor, enche a minha vida, aleluia, glória a Deus. Que isso significa o quê? Busca a Deus pela palavra. Busque a Deus pela oração. Tenha fome e sede de Deus. Isso é sede do Espírito Santo. É sede da palavra, irmãos. A igreja não pode dormir nesse tempo que nós estamos a viver. É um tempo meio estranho, os irmãos estão acompanhando tudo que está aí para acontecer. A igreja não pode estar parada, a igreja ela precisa ter fome de Deus, sede de Deus. A igreja precisa estar em oração, em jejum, em consagração todos os dias. Precisamos viver esta palavra. Agora, escute essa palavra: um crente vazio não resiste à tentação. Um crente cheio do Espírito Santo permanece firme. Nada abala o coração dele, nada tira ele do propósito. Ele está aqui constantemente lutando contra ele mesmo, lutando contra as suas tentações, lutando contra as forças das trevas, porque ele quer estar com Cristo, porque ele quer estar no reino de Cristo, aleluia. E Cristo é o Deus que nos fortalece, Cristo é o Deus que fortalece a igreja. Então a minha mensagem hoje, eu quero que o Senhor venha fortalecer a tua vida em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Eu quero que você saia cheio do Espírito Santo desse culto. Mas ainda, olhando para o texto que nós lemos, no ponto 8, Rodrigo, diz o quê? O que diz o texto? Louvai com cântico. Então, nesse dia que você luta, que você ora, que você fala: afaste de mim todos os vícios, que você aproveita as oportunidades, nesse mesmo dia, você tem a oportunidade de louvar a Deus com cânticos espirituais. Isso fala sobre o altar de adoração na nossa vida. Agostinho dizia: quem canta, ora 2 vezes. João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Naquele dia lá, Jorge, está lutando no trabalho, né? Muitas vezes o patrão está perturbando a cabeça, gente gritando: ei, 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 e você está lá louvando ao Senhor, você está lá adorando ao Senhor, aleluia. E através desse cântico, dessa adoração, desse louvor, Deus está operando na tua vida, acalmando o teu coração e afastando as tempestades da tua vida, porque Deus opera no meio do louvor. Adore a Deus durante o dia, não perca a oportunidade. Tem gente que, irmãos, é difícil falar, mas passa o dia inteiro ouvindo músicas do mundo e não tem coragem de ligar ali, né, o teu telemóvel numa música para adorar o Senhor. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Aqui é glória de Deus, aqui é benção demais. Meu Deus, não é fácil pregar aqui não. Aleluias. Adora o Senhor. Pega na mão do seu marido aí, pega na mão da sua esposa, assim, fala assim: aproveita a oportunidade do dia para adorar a Deus. Pega na mão
da querida Silvia ali. Pega, fala aí. Aproveita o dia que Deus te dá para adorar o nome dEle. Aleluia. Quem pode levantar a mão e adorar Jesus nesta noite? Oh, glórias a Deus, aleluia. Nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade, não uma adoração de mentira, não uma vida de falsidade, mas uma vida de verdade, uma vida espiritual, uma vida que expressa adoração ao Rei. Mas ainda no mesmo dia, tem o ponto 9, dando sempre graças ao Senhor. O texto diz aí, dando o quê? Graças ao Senhor. Escuta o que eu vou falar. A gratidão afasta a murmuração e a reclamação. Um coração grato é um coração alinhado com Deus. Tem crente que só reclama. Aqui não. Não vem querer julgar a nossa igreja, não. Só reclama. Só murmura. Meu Deus! A gratidão afasta a murmuração, mas atrai a bênção de Deus para a minha vida. A gratidão traz a glória de Deus, a presença de Deus para a minha vida. Senhor, eu sou grato a Deus pela esposa que eu tenho, pela filha que eu tenho. Graças a Deus pelo João, que dá trabalho, mas está aí. Graças a Deus pela Janaína. Graças a Deus pelo pastor Carlos. Graças a Deus pela sua vida, Simone. Graças a Deus pela vida do Francisco lá atrás, oh glória. Graças a Deus pela sua vida, agradeça a Deus, levanta, Senhor, levanta de manhã, Deus, obrigado pelo trabalho que eu tenho, obrigado pelo pequeno almoço que eu tenho, obrigado pelo patrão que eu tenho, obrigado pelo trabalho que eu tenho. Gratidão, gratidão, chama a bênção de Deus e afasta a murmuração e a maldição da nossa vida. Não murmure, agradeça a Deus todos os dias. Então, nesse dia que Deus te deu, agradeça. Estou apertando hoje, né, Silva? Mas no mesmo dia, no ponto 10, Rodrigo, diz o quê? Sujeitai-vos uns aos outros. Submissão mútua é humildade. Honrar o irmão é honrar. Honrar aquela pessoa, os nossos irmãos, é honrar Cristo. Não faça acepção de ninguém. Não olhe de canto para ninguém. Ame todas as pessoas. Que todos vocês aqui, hoje aqui, sejam abraçados, sejam amados, sejam queridos. Vocês são meus irmãos, vocês são da nossa família, por favor. Vocês não são diferentes de nós somos da mesma família. Amém, igreja? Amém. Ao terminar o culto, quero te abraçar. E o último ponto do texto que nós lemos diz: temer a Cristo, lá no versículo 21, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o ponto de partida para uma vida correta diante de Deus. Então você vai chegar no final do dia, da oportunidade que Deus te deu, temendo a Cristo, agradecendo a Cristo. E eu quero concluir minha mensagem nesta noite, a dizer 3 palavras para ti hoje. Hoje ainda há tempo de se arrepender, de se voltar para Cristo, de se reconciliar com Cristo e de viver tudo aquilo que eu preguei hoje. Há tempo. Hoje ainda há graça. Graça de quem? De Cristo. A graça dele está sobre a nossa vida. Oh, glória a Deus. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas.
E hoje ainda há salvação. Se entregue a Jesus hoje, não é amanhã. Se reconcilie com Cristo hoje, não amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, hoje. E eu quero orar por você. Se você quer reconciliar com Cristo, eu quero orar por você. Se você quer a salvação de Deus para a tua vida, eu quero orar por você. Mas é hoje. O que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Viva um dia de cada vez, alinhado com a vontade de Deus, fundamentado na cruz de Cristo e cheio do Espírito Santo. Amém? Que tudo dará certo para a tua vida. Tudo dará certo para a tua vida. Viva essa palavra que eu preguei hoje, que Cristo te abençoará, em nome de Jesus. E vamos orar. Quero chamar o ministério de louvor, vamos orar.